A Igreja Católica, como corpo místico de Cristo, sempre buscou a verdade. Em meio às tempestades da história, ela se ergue como um farol, guiando os fiéis rumo à salvação. E para garantir essa orientação segura, Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu à Igreja um dom extraordinário: a infalibilidade papal. A infalibilidade papal não significa que o Papa seja perfeito ou que esteja isento de erros em sua vida pessoal. Trata-se de um dom divino que o protege de ensinar erros doutrinários quando, como pastor supremo da Igreja, ele define solenemente uma doutrina de fé ou moral para todos os católicos. É a garantia de que Cristo jamais abandonará sua Igreja, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, como prometeu. Essa promessa de Cristo a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Mateus 16:18. Ecoa através dos séculos, assegurando-nos a presença constante do Espírito Santo, guiando o sucessor de Pedro na proclamação da verdade. Assim, a infalibilidade papal se torna um alicerce inabalável da fé, a bússola que nos guia em meio às dúvidas e incertezas do mundo. A compreensão da infalibilidade papal não surgiu de forma repentina na história da Igreja. Como um rio que vai se formando a partir de diversos afluentes, essa doutrina foi sendo compreendida e aprofundada ao longo dos séculos, como um tesouro precioso sendo lapidado. Desde os primeiros concílios, a Igreja reconhecia a autoridade única do bispo de Roma, sucessor de Pedro. No entanto, foi no século XIX, em meio a um contexto de intensas mudanças sociais e questionamentos à fé, que a Igreja sentiu a necessidade de reafirmar essa verdade. O Concílio Vaticano I, em 1870, proclamou solenemente o dogma da infalibilidade papal, definindo seus limites e alcance. Essa proclamação não foi uma invenção, mas sim a confirmação de uma realidade sempre presente na vida da Igreja. Através desse dogma, a Igreja reafirmava sua missão de guardiã da fé, protegendo os fiéis dos erros e das falsas doutrinas, como uma mãe protege seus filhos. A infalibilidade papal, portanto, se apresenta como um farol que ilumina o caminho da Igreja, garantindo a unidade e a fidelidade ao Evangelho. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde as verdades eternas são relativizadas, a infalibilidade papal surge como um farol que ilumina o caminho dos fiéis. Mas qual é a sua importância para a nossa salvação? A resposta é simples e profunda. A infalibilidade papal nos garante a pureza da fé. Através dela, temos a certeza de que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, jamais nos ensinará um erro em matéria de fé e moral. Isso nos dá segurança e firmeza para trilhar o caminho da santidade, rumo à vida eterna, como um carro andando em segurança sobre trilhos. Imaginemos um barco em alto mar, em meio a uma tempestade. As ondas são violentas, o vento sopra com fúria, e a escuridão nos impede de ver o caminho. Nessa hora, a única esperança dos tripulantes é o farol, que com sua luz potente indica o caminho seguro, evitando o naufrágio. A infalibilidade papal é como esse farol. Ela nos guia em meio às tempestades da vida, protegendo-nos dos perigos do erro e da heresia. É a garantia de que a Igreja, fundada por Cristo, jamais nos conduzirá para longe da verdade que nos liberta.